Bomba Brasil hoje, dia 2/1/2026. As notícias estão pegando fogo e Brasília entrou em alerta máxima agora há pouco. Nos bastidores do STF, posições atribuídas ao ministro André Mendonça passaram a ganhar destaque e reacenderam a esperança da base conservadora em torno de Jair Bolsonaro, enquanto Alexandre de Moraes enfrenta pressão e forte reação política. A repercussão foi imediata, o assunto dominou as redes e eventos públicos foram tomados por manifestações de apoio, mostrando que o clima mudou e pode haver desdobramentos a qualquer momento. Deixe seu like para fortalecer a direita, comente sua opinião e se inscreva, porque isso ainda pode mudar tudo ainda hoje. Então preste bem atenção nas principais informações e me ajude a compartilhar. Quanta humilhação! O Xandão tava todo animadinho, veio até São Paulo, pegou o microfone, subiu no palco para palestrar contra a anistia, para debochar de Jair Bolsonaro e ainda fez piada com os bolsonaristas. No entanto, o teatro, que estava completamente lotado por uma gigantesca plateia, fez algo inacreditável. Ao término do discurso do Xandão, praticamente ninguém bateu palma para o senhor ministro. E ainda na sequência, André Mendonça pediu a palavra, subiu no mesmo palco do Xandão e arregaçou o iluministro. Olha que momento delicioso. Claro que eu separei o melhor aqui pra você. Se prendeu ou foram afastados milhares de juízes e promotores, como na Hungria, sobre o falso lema de que, eles precisam se autoconter, porque eles estão barrando o ataque à democracia. Estão barrando tudo que eu quero fazer. Isso é coisa de autocrata. Isso é coisa de ditador. E esse método não funcionou, não vai funcionar, e aqueles que tentarem no Brasil serão responsabilizados. De 2 em 2 anos, ou nós elegemos os nossos representantes gerais, ou os locais, tanto do Legislativo quanto do Executivo. E é o único país do mundo que, com 158 milhões de eleitores, em pouquíssimas horas dá o resultado das eleições. Nós não deixamos, enquanto sociedade, e aqueles que viveram sob a ditadura sabem isso, nós não podemos deixar que retirem das brasileiras, dos brasileiros, esse orgulho. Nós temos eleições de 2 em 2 anos. Quem ganhar, assume. Quem perder, tem que estar aqui 2 anos ou 4 anos. Isso é democracia. Isso é liberdade com responsabilidade. Nós temos, então, imprensa livre, nós mantivemos eleições livres e periódicas e, apesar de todos os ataques, nós mantivemos um poder judiciário independente no Brasil. Só um poder judiciário independente é respeitado. O respeito se dá pela independência. Um judiciário vassalo, covarde, um judiciário que quer fazer acordos para que o país momentaneamente deixe de estar conturbado, não é um judiciário independente. E o judiciário no Brasil é um judiciário independente. O judiciário que não é independente não tem o direito de ser chamado judiciário. Eu posso garantir aos senhores e às senhoras que no Brasil o judiciário é independente e é corajoso. Os ataques podem continuar a ser realizados de dentro ou de fora. Pouco importa. Sabe qual que foi a reação do público ao escutar este trecho do discurso do Xandão? O seguinte. Muito obrigado pela atenção. Claro. Obrigado, ministro Alexandre. Escutaram? Foi difícil, né? Eu entendo. Praticamente ninguém bateu palma para o ministro. E é claro que ele foi obrigado a sair meio de canto. Devemos preservar as nossas instituições e quem está nas instituições precisa ser o primeiro agente de preservação da própria instituição. Em quarto lugar, instituição justa demanda o reconhecimento das perspectivas da sociedade. Saber o impacto das suas decisões, das suas políticas no âmbito da sociedade. Significa abrir mão dos próprios interesses e interesses pessoais, interesses corporativos em favor do interesse do bem comum. E mais, digo eu, em terceiro lugar, não basta instituições justas e o princípio da legalidade fortalecido. O Estado de Direito fortalecido demanda uma autocontenção do Poder Judiciário. Tenho legitimidade para dizer isso,
pois integro a mais alta corte do nosso país. O Estado de Direito não significa a prevalência da vontade ou das pré-compreensões dos intérpretes da lei. Eu tenho meus valores, eu tenho minhas pré-compreensões, mas eu devo servir a lei e a Constituição. O que significa que o judiciário não pode ser o fator de criação e inovação legislativa. O Estado de Direito impõe a autocontenção, o que se contrapõe ao ativismo judicial. O ativismo suprime, desconsidera e supera os consensos sociais estabelecidos pelos representantes periodicamente eleitos pelo verdadeiro detentor do poder, que é o povo. O ativismo judicial implica no reconhecimento implícito de que o judiciário tem a prevalência sobre os demais poderes. O ativismo implica na superação da vontade democrática, cujo consenso legítimo pode ser decidir, mas também pode ser não decidir. Mas no Estado de Direito forte, o Poder Judiciário não tem a prerrogativa de dar a primeira e a última palavra. Essa situação passa a impressão de vivermos não em um Estado democrático de direito, mas em um Estado judicial de direito. Por isso, ao invés de fortalecer a democracia, o ativismo a uma só vez é sintoma e causa do seu enfraquecimento. É sintoma porque se parte do pressuposto de que os demais poderes não estão funcionando adequadamente. E pode ser que isso seja verdade. Mas também é causa, porque impede o indispensável amadurecimento dos demais poderes. E agora, apenas para efeito comparativo, veja só como que o mesmo público reagiu à fala do ministro André Mendonça. Deus nos abençoe. Obrigado, ministro André. Perceberam a diferença? Enquanto o Xandão teve o aplauso de meia dúzia de gatos pingados, André Mendonça, ao término da sua fala, falando, defendendo a democracia, defendendo a Constituição, falando em defesa da liberdade de livre expressão, livre manifestação, foi aplaudido praticamente por todo o auditório, por todo o teatro e, o melhor, de pé. Mas não é a primeira vez que o Mendonça faz o Xandão perder os cabelos de raiva. Se a OAB fosse contrária a determinado advogado-geral da União, estabelecesse um procedimento disciplinar e cassasse a OAB desse advogado-geral da União, imediatamente ele perderia o cargo. Não, isso não acontece. Obtido mediante concurso. A parte de corregedoria está garantida, Gil, só permite essa parte. Então, exatamente o que ocorre é que, como não há essa obrigatoriedade, se faz um monte de pequenas gambiarras. Não, isso pode, isso não pode, aquilo pode. Não, é muito perigoso subordinar uma instituição de Estado a qualquer outra, ou seja, a qualquer outra instituição que tem interesses privados também. Eu não me oponho a ser vencido na tese, mas não há relação de subordinação, nunca houve essa discussão. André, eu ouvi Vossa Excelência com muito respeito, ouvi, prestei atenção, se Vossa Excelência permitir, eu continuo. A arrogância de um certo ministro é notável, a partir do momento que ele entende que todo o seu discurso, o seu trabalho, está restrito apenas a uma bolha, especialmente a bolha petista democrática. Agora, quando esse mesmo ministro sai às ruas e tem contato direto com o povo, percebe que o seu trabalho não é tão bem querido assim. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, ministro Alexandre. Deus nos abençoe. Obrigado, ministro André. Então, olha, a informação de destaque desta manhã é que o ex-assessor presidencial Felipe Martins foi preso na manhã de hoje em sua casa em Ponta Grossa, no Paraná, e levado para um presídio da cidade. A informação é da Folha de São Paulo. 3 agentes da Polícia Federal cumpriram o mandado de prisão preventiva determinado pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Martins estava em prisão domiciliar desde o último dia 27 de dezembro. A prisão preventiva foi decretada após ele
supostamente ter violado uma das medidas cautelares impostas de não acessar redes sociais. Segundo o ministro, o ex-assessor de Jair Bolsonaro teria feito uma pesquisa na plataforma LinkedIn. Ao levarem Martins, no entanto, os policiais não deram explicação a ele nem a seus advogados. O ex-assessor foi condenado por participação na chamada trama golpista por ter colaborado com a minuta do golpe, segundo a denúncia, o que ele nega. Ele ainda não está cumprindo a pena definitiva porque os recursos sobre a sentença não foram esgotados até o momento. Começamos essa sexta com a análise e o comentário de Silvio Navarro. Silvio, bom dia, seja bem-vindo. É o ano novo que começa assim, Silvio. É dessa forma que a gente começa noticiando a prisão de um inocente. Mais um inocente preso agora por acessar para uma pesquisa uma rede social que é o LinkedIn, uma rede mais focada em pautas network, de trabalho, enfim, a gente sabe disso. Está longe de ser uma foto de um ano novo feliz, a do Felipe Martins, que o coloca na cadeia agora. Felipe, que não participa efetivamente da elaboração da minuta do golpe, que nunca existiu, a não ser na cabeça do Mauro Cid e nas trocas de mensagem entre celulares do próprio Mauro Cid. Felipe Martins, que ficou preso por tentar fugir do Brasil, sendo que nunca saiu do Brasil, pelo menos naquele momento apontado ali pelo ministro Alexandre de Moraes, ou seja, no 30 de dezembro de 2022. Começamos o ano com um inocente, mais um inocente na cadeia. Silvio, bom dia, feliz ano novo, seja bem-vindo, Silvião. Bom dia, Pitoli, bom dia para toda a equipe da Auriverde, para a nossa audiência, o ano começando, 2026 decolando, é um ano importante para o Brasil, mas como você bem disse, Pitoli, começa, infelizmente, com velhos problemas. Começa com a cara de 2025, pelo menos ali, na Praça dos Três Poderes, precisamente na sede do Supremo Tribunal Federal, onde tem um gabinete de um déspota, onde tem um gabinete de um ministro do Supremo Tribunal Federal enrolado até o pescoço com uma série de problemas que o Brasil acompanha nas últimas semanas e acompanharemos ainda desdobramentos nada republicanos. Mas um ministro que faz uso não de uma guilhotina, mas sim de uma caneta para continuar perseguindo, para continuar com a sua saga implacável de perseguição e punição numa tentativa de demonstração de poder. É um absurdo. É absurda a prisão do Felipe Martins nessa sexta-feira, 2 de janeiro. Felipe Martins, como você bem narrou, Pitoli, de forma cronológica, foi preso por uma minuta do golpe que não existe, por uma minuta do golpe fantasiosa que a Netflix, que Hollywood talvez não consigam recuperar uma trama daquela. Não consigam recuperar e filmar um golpe que não existiu como esse, que infelizmente o Brasil passou para o mundo como algo factível. Naquele 8 de janeiro de 2023, amanhã, daqui a pouquinho, semana que vem, é 8 de janeiro de 2026. E quem é que não quer virar a página do Brasil? Tá mais do que claro. Felipe Martins, que foi preso por uma viagem que não fez, que inverteu o ônus da prova, à luz daquilo que a gente chamava de direito, de Estado democrático de direito no Brasil, provou que não viajou, com documentação, com rastreamento de celular, com ofício de companhia aérea, até com recibo de Uber. Ele provou que ele não viajou, ainda que se tivesse viajado não era crime. E depois passou dias numa solitária, sendo torturado psicologicamente e fisicamente, porque ninguém fica numa cela solitária, naquelas condições absolutamente desumanas para um inocente, senão para tentar buscar uma delação que ele não fez. Honrado, homem, não delatou porque não tinha o que delatar. Não foi como outros, como um tenente-coronel que inventou uma delação para colocar um grupo político e um ex-presidente na cadeia, presos, sem prova e sem conseguir provar o que disse. E agora, Felipe Martins é preso. As informações preliminares que temos são de que ele teria usado uma rede social, não sei se isso é verdade, provavelmente não, talvez nem se comprove. O Dr. Jeffrey Chikini já disse que não, ele é o advogado que defende Felipe Martins. E o LinkedIn, Pitoli, para finalizar, o LinkedIn, eu tenho certeza que quem está acompanhando o jornal hoje, a jornada com a gente agora, já usou o LinkedIn ou já ouviu falar de LinkedIn. LinkedIn é uma plataforma para procurar emprego, sobretudo, para você colocar o seu currículo, para você buscar uma atividade profissional, uma recolocação profissional, para você buscar oportunidades no mercado de trabalho, cursos, atividades profissionalizantes, muitas gratuitas que são oferecidas na internet. LinkedIn não é para bater papo. LinkedIn não é para olhar como alguém passou o Réveillon, como fulano
agindo com a família, Não, LinkedIn não é para viagem. LinkedIn tem outra função. E resta saber se de fato foi ele que acessou essa conta. Essa é a grande questão. Foi ele que acessou essa conta? Porque, ao que se sabe, Felipe Martins não tem aparelho celular. Silvio, no dia 31, dona Claudilene, mãe do Felipe, me mandou uma mensagem. Ela pede para ser chamada de Dona Cláudia, como todos a chamam, né? Dona Claudilene. E o esposo, o seu Carlos Antônio, pais do Felipe, moram em Votorantim. Está mais perto de você do que de mim aqui, Votorantim, Silvio, coladinho em Sorocaba ali, né? E ela me mandou uma mensagem, a dona Cláudia, agradecendo por tudo que a gente fez pelo Felipe, a gente vai continuar a fazer pelo Felipe, em função do processo que ele move lá contra o Estado, né? o Estado americano, em função da adulteração do I-94, da entrada do Felipe, que foi colocado como Felipe, né, naquele momento, enfim, naquele absurdo que vivemos com relação ao Felipe, e a suposta entrada, a mentirosa entrada do Felipe em solo americano. E ela disse, Silvio, naquela mensagem que está aqui no meu celular, né, a esperança na justiça, a esperança na liberdade do filho. Fico imaginando agora como Dona Cláudia está, seu Carlos Antônio, né, como ele também está, pai e mãe de Felipe Martins, diante de tamanha injustiça, Silvio, porque, veja, não é um filho que cometeu um crime e o pai entende que a justiça foi aplicada e tem que ser cumprido, não. É um inocente. E, Silvio, eu também me lembro, encontrei numa fila de embarque em Brasília, voltando para São Paulo, num determinado momento ali, encontrei um ex-professor do Felipe que me disse assim, Pitoli, o melhor aluno que eu já tive na universidade. Nada comparável ao Felipe, a dedicação, a inteligência do Felipe Martins, uma pessoa brilhante, agradável, educada, enfim. É esse homem, Silvio, que volta para a cadeia hoje. É um absurdo que a gente está vivendo e é assim que a gente começa o 2 de janeiro de 2026. Alguém que deveria, se estivéssemos num país minimamente justo, alguém que deveria estar fora da função de ministro do Supremo para responder questões envolvendo o Vorcaro, Banco Master, contrato com o escritório da esposa, ligações para o presidente do Banco Central, encontro com o presidente do Banco Central, Galípolo, ou seja, quem já foi sancionado pelos Estados Unidos em função de violar direitos humanos e continuou na função, é esse que está com a caneta que continua a destruir vidas e famílias como a do Felipe Martins, Silvio. Pitoli, como analista político que somos, analistas políticos, veja, a gente não tem como não questionar também o aspecto da personalidade e o aspecto psicológico desse ministro todo-poderoso que hoje temos no Supremo Tribunal Federal. Porque ele está debaixo de uma enorme pressão. Se o Brasil estivesse em condições normais de temperatura, de pressão, de normalidade institucional entre os poderes, seguramente o ministro Alexandre de Moraes já estaria fora do Supremo Tribunal Federal, no mínimo afastado, aliás, por conta própria, ele deveria declarar-se suspeito, pedir um afastamento para se defender de acusações gravíssimas. Talvez o maior escândalo recente da história do judiciário brasileiro, porque estamos falando da mais alta corte do país, da última corte recursal. Depois do Supremo Tribunal Federal, o cidadão de bem que vai parar lá, aliás, nem deveria. Lá deveriam estar somente pessoas que respondem por foro de prerrogativa. Políticos, por exemplo, o deputado, o senador, por aí vai. Mas não. Hoje um cidadão comum, como Felipe Martins, que não tem foro de prerrogativa, que nunca teve mandato eletivo, responde por uma trama farsesca, por uma farsa de um golpe que nunca aconteceu, que você não engana mais nenhum pagador de impostos no Brasil, não tem mais nenhum brasileiro, a não ser aqueles doutrinados que seguem a seita da esquerda, e hoje ajoelhar-se para a esquerda é simultaneamente ajoelhar-se para Alexandre de Moraes. Com exceção destas pessoas, ninguém mais acredita nesse golpe. E o Felipe Martins é uma vítima de todo esse processo. E alguém que, infelizmente, está sendo moído por tudo isso. Como pessoa, como homem, ele está sendo moído, triturado por alguém que está debaixo de pressão, descontando em quem pode. Descontando em quem tem um nome num processo em cima da sua mesa. Este é o Brasil de 2 de janeiro de 2026. E ou o brasileiro acorda para o que está acontecendo. Não,
Não estamos aqui defendendo que ninguém faça uma pichação, que ninguém atire uma pedra, que ninguém faça absolutamente nada fora daquilo que é pacífico e constitucional. Mas dentro daquilo que é pacífico e constitucional, existe uma coisa chamada voto. O brasileiro começa 2026 precisando pensar muito em quem vai votar. Bom, e aí essa campanha que a gente fez ao longo do final agora de 2025, e eu retomo essa campanha agora, a gente precisa entender a importância desse processo do Felipe Martins em solo americano. E o que a gente está pedindo aqui é uma ajuda para os custos advocatícios do Felipe Martins nesse processo nos Estados Unidos. Por quê? A equipe do advogado Dr. Jeffrey Schichini no Brasil trabalha na defesa de Felipe Martins pro bono. Ou seja, não cobra absolutamente nada Jeffrey Schichini e a equipe do Felipe Martins. É custo zero para o Felipe em sua defesa aqui no Brasil. Entretanto, nos Estados Unidos, num processo que é muito importante para nós também, porque entendo que teremos ali nomes apontados nessa investigação ou no julgamento desse caso nos Estados Unidos, autoridades brasileiras poderão ter o seu nome na mesa ali, condenação a partir da justiça americana. E por isso nós, na Auriverde, estamos nos movimentando para ajudar Felipe Martins no custeio desses advogados que vão custar ali em torno de $200 mil. É muita grana, eu sei. Mas a audiência da Auriverde Brasil sempre ajuda, e em função do que acontece hoje pela manhã no Brasil, dessa prisão, mais uma prisão injusta, eu peço a tua ajuda para que a gente dê força para Felipe Martins e a família que não tem condição de honrar com esse custo altíssimo dos $200 mil, repito, para os custos advocatícios nesse processo nos Estados Unidos. Se você puder me ajudar, tá aí a chave Pix Somos Todos Filipe, é com I mesmo, tá? Ó, Filipe, @proton, com N de navio, .m de Maria E. Então, vamos lá, vou falar de novo para você que está anotando aí, abrindo o seu aplicativo do banco, para a gente ajudar o Felipe Martins, que volta para a prisão hoje em Ponta Grossa, no Paraná, por ter, segundo o ministro Alexandre de Moraes, descumprido a cautelar. Ele acessou uma rede social, o LinkedIn. Acredite, se você quiser. Então tá aí a chave Pix, Somos Todos Filipe, @proton.me. O Barros vai trazer informação já na sequência. Por exemplo, Rio de Janeiro, saidinha de Natal, só no Rio de Janeiro. 250 bandidos, na maioria do Comando Vermelho, não voltaram para a prisão. Pergunta se o Moraes vai ter a mesma disposição de perseguir implacavelmente e encontrar cada um destes 250 bandidos do Comando Vermelho que não voltaram para o sistema prisional do Rio depois da saidinha de Natal. Mas um cidadão de bem, trabalhador, que, segundo o Moraes, acessou o LinkedIn, está em cana. É assim que funciona no Brasil. Então, se você puder, tá aí a chave Pix, Somos Todos Filipe, @proton.me. Estou contando com você. Vamos de Ivan Kleber. Querido Ivan Kleber, chegando por aqui, tem assunto para a gente tratar com esse gigante. Ivan, antes de mais nada, meu irmão querido, feliz ano novo para você, que seja um ano de muita saúde e muita força para a gente lutar pelo nosso Brasilzão. Ivan. Bom dia, Pitoli, bom dia, Borgo, uma saudação a toda a audiência, que seja realmente um ano abençoado por Deus, que seja um ano auriverde, né? De verde e amarelo. Amém. E que o nosso Senhor nos abençoe e abençoe essa nação tão querida. Eu cada vez mais estou convencido que Deus é brasileiro e, se Deus quiser, Ele vai cuidar da gente em 2026 e sempre, viu, Pitoli? Amém, amém. Ivan, o que te traz aqui hoje? Olha, Pitoli, antes de mais nada, realmente, eu presumo que vocês já abordaram bastante essa questão do Felipe Martins. Se você me permite um minutinho aqui, claro. Apenas dar a minha opinião. Eu acho que, eu sei que existe um sentimento de derrota, de frustração, de amargura, depois de tudo que aconteceu em dezembro, a questão da Lei Magnitsky e tudo mais. Mesmo assim, há que se denunciar internacionalmente o que está acontecendo. Não dá para cruzar os braços. Eu acho que existe sim uma margem para que as pessoas fora do Brasil fiquem sabendo do que está acontecendo. Isso em paralelo também à questão de saúde do presidente Bolsonaro, essa coisa dele sair na quarta-feira, várias intervenções na quarta, e na quinta já essa questão da alta e voltar para prisão, e enfim.
Eu acho que essa denúncia não pode ser só nos Estados Unidos, ela precisa ser na Europa e em Israel. A gente sabe o quanto o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu gosta do Brasil. Ele foi à posse do presidente Bolsonaro em 2019. Não é comum Benjamin Netanyahu fazer isso. Então, Pitoli, eu já não vejo mais solução dentro do Brasil. É por isso que eu gostaria de reforçar, e eu estarei acompanhando, trazendo tudo aqui, inclusive para a audiência da Auriverde. Se sair uma vírgula na mídia internacional sobre esses abusos, a gente vai estar repercutindo, porque a denúncia ainda tem um poder muito forte e acho que não dá para virar as costas para isso, né? Bom, falando em denúncia e repercutindo o que está acontecendo, Pitoli, Borgo, audiência, os iranianos estão indo às ruas no país contra o regime, né? Nós vamos para o 6º dia de manifestação seguido. O que começou, Pitoli, com algumas demandas sobre a economia, a moeda local desvalorizou muito, está começando a doer no bolso dos empresários que apoiam o regime e que estão deixando de apoiar o regime, que estão apoiando essas manifestações, não é? Agora já não é mais uma manifestação, que eu brinco, para as pessoas entenderem, por 20 centavos. Começou por 20 centavos lá no Irã também, há uns 3, 4 dias atrás, né, 5, mas agora as pessoas estão abertamente pedindo a queda do regime. Um ato que eles fizeram, que eu acho que foi uma ação, melhor dizendo, simbólica, Pitoli. Os manifestantes simplesmente identificaram que um prédio ali era utilizado como uma prisão do regime, foram lá, invadiram o prédio e soltaram os presos políticos iranianos que estavam naquele prédio, né? Independente de vertente, direita, esquerda. Lá no Irã a gente não pode usar essa mesma régua ocidental, né? Lá a divisão ela é mais profunda, inclusive envolvendo questões religiosas, mas os iranianos estão às ruas, estão enfrentando o regime. 6 pessoas já morreram, e justamente a morte dessas pessoas levou com que o presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, traçasse uma espécie de linha vermelha, Pitoli. Na madrugada dessa sexta-feira, ele publicou em sua rede social Truth que, se o regime iraniano continuar matando pessoas, os Estados Unidos irão intervir. Agora, eu quero ver como ele vai intervir. Ele precisa, ele traçou essa linha, né? Eu aqui não quero a morte de ninguém, não quero que mais nenhum iraniano morra, mas se por acaso acontecer, aí o Donald Trump ficará numa situação complicada, porque ele mesmo traçou essa linha. A gente também precisa exacerbar aqui uma questão moral, e repare que eu comecei falando do Brasil, Pitoli, porque existem paralelos do que está acontecendo na Venezuela, no Brasil e no Irã. E aqui eu digo, presidente Trump, o senhor quer esperar que mais alguém morra para tomar uma ação? 6 pessoas já morreram. No Brasil, o que o senhor está esperando para fazer acordo com o Lula? Quer dizer, precisa acontecer o pior, e eu não quero que nem mencionar o que pode ser o pior, para que os Estados Unidos entendam, a administração Trump. A administração entende, mas o senhor, o presidente Trump, entenda a gravidade da situação no Brasil. Quer dizer, eu entendo que ele tenha traçado essa linha vermelha, Pitoli, mas a audiência aqui da Auriverde vai concordar comigo. Não precisa mais morrer alguém para perceber que a situação é dramática no Irã, e devido às salvas, né, às proporções, no Brasil, vide o caso do Felipe Martins, vide esse caso que vocês estavam comentando agora do Eduardo Bolsonaro. Então, enquanto um lado traça linhas, o outro avança. A esquerda mundial ela está avançando, ela não tem receio de impor a sua agenda, custe o que custar. Basta ver agora também lá a questão do prefeito de Nova York. Então, os iranianos estão indo às ruas. Israel, de maneira discreta, está apoiando, porque isso também pode gerar um certo receio. Alguns iranianos não irem às ruas para apoiar uma queda de um regime que, de repente, leve ao poder alguém apoiado por Israel. Isso, dentro do Irã, não pegaria bem. Mas eu acho que estamos vivendo um momento muito importante lá no Irã, Pitoli. Agora, Ivan, há como traçar um paralelo entre a população iraniana que se manifesta e a população brasileira que ainda segue temerosa, olhando para Alexandre de Moraes e as decisões? Porque entendo eu que o regime no Irã não é bolinho, não. A coisa ali, o buraco é mais embaixo também. Tanto é que já temos 6 iranianos mortos. Há como traçar um paralelo? O povo iraniano, o povo brasileiro? O povo brasileiro é mais oprimido que o povo iraniano ou o contrário? Não, Pitoli, eu seria muito leviano em dizer que o povo brasileiro é mais oprimido que o povo iraniano. Não, lá a situação realmente é complicada. E por que as pessoas estão saindo às ruas, Pitoli? Veja bem, diante de toda a opressão, liberdade de expressão, os iranianos não têm uma democracia. Isso não levou eles às ruas, mas está começando a faltar comida na geladeira.
E aí, quando falta comida na geladeira, Pitoli, a pessoa tem duas opções. Ou ela fica em casa e Deus sabe o que acontece, ou ela tenta fazer alguma coisa. É nesse estágio que nós estamos. O grande erro do regime iraniano foi isso, permitir o colapso da economia. Eu sei que não é legal dizer isso, mas os regimes começam a colapsar justamente quando falta comida na geladeira. Aquela coisa, né? Se uma nação, se uma pessoa fica 3 dias seguidos sem refeição, ela vai, né, o instinto natural dela é buscar alimento. Não está nesse nível no Irã, mas estamos caminhando para isso. Então é uma crise econômica muito forte. E sobre os paralelos, Pitoli, o primeiro deles, o regime não caiu em junho, diante dos ataques que Israel realizou e tudo mais, por conta de uma oposição dividida. A oposição iraniana ela é mais dividida que a oposição venezuelana e mais que a do Brasil. Mas eu acho que a oposição no Brasil precisa olhar para o Irã e justamente entender que enquanto a divisão for profunda na oposição, o regime se consolida. Porque o regime não é dividido. Agora, pela primeira vez olha, arrisco dizer, desde a era Vargas, talvez a gente esteja vendo aí uma cicatriz, uma rachadura no regime nessa questão do Banco Master. Mas ali alguém pisou no calcanhar de alguém que não era para pisar e, né, enfim. Mas o regime como um todo ele é unido. A oposição precisa ser unida. E essa questão das manifestações, que eu faria uma analogia, Pitoli, um dos motivos que levou o Trump a fazer essa publicação de hoje de manhã é o número de cidades que está manifestando no Irã. Ou seja, você não tem uma manifestação apenas na capital, Teherã, por exemplo. Quando você olha o mapa das manifestações, aquilo ali é manifestação em tudo quanto é lugar. Aí você vai me perguntar, Pitoli, mas tem 1 milhão de pessoas em cada manifestação? Não, às vezes tem 5 mil, às vezes tem 3 mil, às vezes tem 10 mil. Mas o número de cidades é que impressiona. E para o americano médio e para o americano alto também, ele fica mais impactado com 20 manifestações de 30 mil pessoas, 20 mil pessoas, do que uma de 1 milhão. Não me pergunte por quê, Pitoli. Mas a sensação é de que não. Opa, é todo o país que está manifestando. Então a situação está caótica em todo o país. É capilaridade, né, Ivan? É capilaridade. Né? Eu ia justamente citar essa questão da capilaridade. Se você tem uma manifestação em Nova York contra o Trump, isso é normal, faz parte. Agora, se você tem 40 cidades americanas protestando contra o Trump, é sinal que é um problema nacional. E acho que talvez essa é a lição que a oposição iraniana possa passar à oposição brasileira. A próxima vez que organizarem manifestações, que se incentive o maior número de cidades possível. Porque aquele mapinha no final da manifestação, com os pontinhos ali marcando onde teve manifestações, olha, eu sei que é difícil explicar, mas muitas vezes tem um impacto maior do que 500 mil pessoas na Paulista, isso na cabeça do americano, tá, Pitoli? Então talvez a gente possa aprender isso com a oposição iraniana. Ivan, Eduardo Burgo aqui. Fala, Bogão. Olá, Ivan, prazer falar contigo, feliz ano novo. Ivan, até agora não teve nenhum deputado ou senador americano que questionou a retirada da lei Magnitsky no Alexandre de Moraes? Não temos notícias de um questionamento do Congresso americano? Borgo, antes de mais nada, feliz ano novo pra você. Eu vi um antes e depois, achei que não era a mesma pessoa. Você emagreceu, hein, Borgo? O Lula, tá em forma, né? O Lula falou que se tiver caro não compra, eu parei de comprar, Ivan. Olha, não que eu tenha visto, tá? Nenhuma manifestação pública e nem vai ter enquanto nós não tivermos uma pressão dos congressistas brasileiros pedindo por uma ação como essa, tá? Eu acredito que a gente possa ter manifestação de classe de congressistas, melhor dizendo, deputados e senadores americanos, no momento em que os congressistas brasileiros dialogarem com os congressistas americanos explicando o que está acontecendo. É o que eu imagino que possa ser um caminho aí, Borgo, para a gente ter algum posicionamento dos senadores e deputados, principalmente da base latina do Partido Republicano, que tem uma força muito grande. Eu não sei como é que a gente está com tempo, Pitoli. Posso contar um bastidor aqui? Então, em maio deste ano, abril, o Trump precisava muito aprovar um pacote que ficou conhecido como Big Beautiful Bill. Aquilo ali praticamente foi o plano econômico do governo dele. E congressistas do Partido Republicano, da base latina, disseram, ok, presidente, a gente vai votar o seu projeto, mas nós queremos que o senhor comece a cumprir aí uma parte da sua agenda de campanha, que é pressionar o regime do Nicolás Maduro. Muitos latinos votaram para o Trump na esperança que ele derrubasse os regimes cubano e venezuelanos. Bom, o Marco Rubio fez esse intermédio, conseguiu o voto dos latinos, né?
o Trump aprovou a Big Beautiful Bill, lá o Congresso aprovou, e de lá para cá a gente viu essa pressão, que depois se vai derrubar o Maduro ou não, é outra história. Mas a pressão, ela está acontecendo. Eu acredito, Borgo, que seria interessante, de repente, congressistas brasileiros dialogarem com congressistas americanos, junto nessa pergunta que você fez, e explicar, e colocar, digamos assim, anexar o pedido de queda do Maduro, para que o presidente Trump reflita de que essa parceria, essa química com o Lula, o Trump é o único que tem a perder ali, além da população brasileira, né, obviamente. Então, mas que politicamente ele só tem a perder. Eu tenho certeza que a base latina do Partido Republicano também quer a normalidade de volta no Brasil, né, coisa que não está acontecendo. Então, eu acho que existe sim uma margem para esse diálogo. Congressista conversa com congressista, deputado conversa com deputado, senador, enfim, e que de repente a gente reconstrua, ou melhor dizendo, construa mais uma ponte, além daquela que já foi feita ali pelo deputado Eduardo e pelo Paulo Figueiredo e tudo mais, mas que outras vias, né, levem a Washington, não somente uma. E de repente essa pelo Congresso, porque aí sim, quando a gente começar a ter pressão de congressistas americanos, o Trump vai ter que avaliar, é a base dele, ele pensa tanto em eleição, né? Eu acho que pode ser um fator aí importante. Não vai resolver a situação, mas pode pelo menos abrir um caminho. Foi muito boa a sua pergunta, como sempre, Borgo. Pitoli, eu devolvo para você. Obrigado, querido Ivan, por passar por aqui e trazer informações sobre o Irã, e que o brasileiro olhe, né, para o que acontece ali no Irã agora e possa encontrar inspiração. Obrigado, Ivan. Obrigado, Pitoli, Borgo, audiência, sempre muito querida aqui comigo no chat. Um abraço a todos, um feliz 2026, e a gente tá de volta aí semana que vem, se Deus quiser, com boas notícias. Esse é Ivan Kleber Fonseca, é assim que você o encontra no YouTube, sempre com informação valiosa para a audiência da Auriverde Brasil. Urgente, Trump afirma que se o Irã atirar ou matar manifestantes pacíficos, os Estados Unidos virão em seu socorro. Estamos prontos para agir e preparados para qualquer eventualidade. Tá aí o presidente norte-americano prometendo uma reação imediata no Irã após várias manifestações, após a virada de ano, aonde o povo do Irã cansou da ditadura e continua até hoje se manifestando. E eu quero compartilhar com vocês essas imagens inéditas, aonde o povo está perdendo medo da ditadura e partindo para cima. Urgente. Dezenas de milhares de iranianos estão nas ruas para derrubar a ditadura islâmica no país. Preste bem atenção nesse vídeo aqui e me ajude a compartilhar. É o povo do Irã tentando derrubar a ditadura. جلوی دهنتون رو بگیرید. جلوی دهنتون رو بگیرید. Lembrando vocês aqui a manifestação do povo do Irã, aonde já estão pedindo a queda do ditador ali do Irã. E o presidente norte-americano promete aí ficar de olho em tudo que está acontecendo naquele país. Enquanto isso, mais uma informação rapidamente aqui para vocês. Coronel que rompeu com Bolsonaro denunciou Martins ao STF. Ricardo Wagner Roquette ocupou a diretoria do MEC e protagonizou entregas com nomes ligados ao filósofo Olavo de Carvalho. Meus amigos, o porquê mostrar essa informação para vocês? A prisão que se deu hoje de Felipe Martins, isso tudo é uma cortina de fumaça para tentar abafar o caso do Banco Master, que cada dia que passa tem escândalos mais assustadores ainda, aonde o PCC, grupos criminosos, estão envolvidos, com o ministro Alexandre de Moraes,
com o Banco Master, a esposa dele junto. É uma bagunça total. E para tentar tirar o foco, aonde você ataca? O pessoal da direita. Ataca o presidente Bolsonaro, nega a prisão domiciliar, faz de tudo para tentar fazer uma cortina de fumaça para o pessoal tentar parar de falar sobre o Banco Master. Mas vamos aqui então com a informação do coronel. Esse coronel aqui, que acabou favorecendo Alexandre de Moraes para poder denunciar Felipe Martins, são pessoas assim que vai continuar aparecendo na vida do presidente Bolsonaro, que são traidores. Estão ali apenas pelo momento para poder tentar alguma coisinha, pegar algum cargo, ficar ao lado do presidente Bolsonaro porque sabe que tem voz da direita, mas quando chega no poder, pega e rompe com o presidente Bolsonaro e fica do lado do STF. Vai aparecer muitos ainda assim em 2026. O coronel aposentado Ricardo, que ocupou uma diretoria do Ministério da Educação, o MEC, no início do governo de Jair Bolsonaro, notificou diretamente o ministro Alexandre de Moraes do STF sobre o suposto descumprimento de medida judicial por parte de Felipe Martins. No dia 29 de dezembro, Roquette enviou um e-mail ao gabinete do magistrado relatando que Martins teria acessado seu perfil no LinkedIn no dia anterior. À época, o ex-assessor de Bolsonaro estava em prisão domiciliar e proibiu de utilizar as redes sociais. Na mensagem enviada ao STF, o coronel afirmou que não mantinha qualquer relação com Martins. Eu não possuo relação com o referido indivíduo e não houve qualquer interação que justificasse tal visita. Em seguida, acrescentou que a situação poderia indicar violação da decisão judicial. Entendo que a ocorrência descrita pode indicar possível descumprimento de determinação judicial, o que justifica a comunicação imediata ao órgão competente. O alerta levou Moraes a pedir explicações à defesa de Martins. Depois da resposta, o ministro determinou a prisão preventiva do ex-assessor. A Polícia Federal cumpriu a ordem na manhã desta sexta-feira, dia 2, na residência de Martins, em Ponta Grossa, o que levou para uma cadeia local. Então, mais uma prisão que acontece no dia de hoje. Novamente, o ministro Alexandre de Moraes nos holofotes da mídia, decretando então a prisão de Felipe Martins por ter usado supostamente um LinkedIn, uma rede social onde esse coronel ficou sabendo e acabou notificando imediatamente Alexandre de Moraes, onde o ministro então mandou para a cadeia. A gente tem que ficar em alerta, ligados, porque pessoas igual esse coronel vão aparecer de montes agora em 2026. Não porque eu sou Bolsonaro, não porque eu sou de direita, não porque eu sou isso e aquilo. E no final das contas, depois que chega ao poder, se junta ao sistema que é muito mais fácil. Quem está do lado do sistema tem uma vida muito mais tranquila. Fora que você recebe ali um dinheiro bom para ficar pro lado deles, entendeu? E ali, uma coberta o outro e ninguém vai parar na cadeia. Agora, se você é da direita, luta por um país sério, por democracia, por bandidos na cadeia, aí, meus amigos, a coisa complica, porque o sistema vai vir querendo engolir você. É o que estão fazendo com Felipe Martins, mais um preso político, e também o principal líder da direita, Jair Messias Bolsonaro, que passou por uma cirurgia ontem e teve que voltar para a sede da Polícia Federal. Meus amigos, cirurgia delicada, cirurgia por causa de um atentado que sofreu em 2018 e mesmo assim, nem a prisão domiciliar o ministro Alexandre de Moraes teve coragem de decretar. Isso é assustador. Isso é inaceitável, um cara que tem milhões de votos do povo brasileiro ser tratado dessa forma. Mas pode ter certeza que a ditadura do ministro Alexandre de Moraes também está no fim. É só a gente acompanhar todos os países em volta, onde ditaduras estão tentando se manter no poder e o povo está se revoltando. O povo, uma hora, não aceita mais essas decisões absurdas. E no Brasil, a gente vai ter uma grande esperança, que é a próxima eleição, se a gente mirar no Senado Federal,
o impeachment do ministro Alexandre de Moraes pode acontecer e a gente traz de volta o Brasil à normalidade.